último bloco da nossa aula sobre tratados internacionais de direitos humanos que possuem status de norma constitucional, ou seja, de emenda constitucional perante o ordenamento jurídico brasileiro. Num concurso de soldado, dificilmente vai cair muito sobre a convenção em si. Agora, trazer quais tratados internacionais, se eles têm status de emenda constitucional ou de norma supralegal, sim, é um conteúdo muito recorrente nas provas nos últimos concursos, certo, gente? Então, atenção em saber quais são estes tratados que possuem este status perante o nosso ordenamento jurídico. Nós vamos esse é bem fácil, né, de decorar. Tratado de Marrakech, que visa o que? Facilitar o acesso das pessoas cegas ou com deficiência visual às obras, né, aos textos impressos. Então, este texto, vou repetir novamente, esta convenção tem status de emenda constitucional. Tratado de Marrakech, que visa facilitar o acesso de pessoas cegas às obras, eles têm as obras publicadas, né? Essa convenção tem status de emenda constitucional. Repetir, então, 2 vezes. Por quê? Porque, olha lá, considerando que o Congresso Nacional aprovou essa norma, esse texto, conforme o rito estabelecido no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, certo? E qual é este rito? Ser votado nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, e aprovação por 3/5 dos seus membros, ok? Então, preâmbulo, este tratado de Marrakech reconhece a importância do sistema internacional de direito do autor e visando harmonizar as limitações e exceções com vistas a facilitar o acesso e o uso de obras por pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Então, vai trazer normativas para possibilitar isso, certo? O artigo 1 vai dizer o quê? Em relação com as outras convenções e tratados. Por exemplo, nós vimos agora a convenção em relação às pessoas com deficiência. O que o tratado esse tratado vai dizer? Nenhuma disposição do presente tratado derrogará, né? Qualquer, ou seja, vai tirar o efeito de qualquer obrigação que as partes contratantes tenham entre si em virtude de outros tratados, nem prejudicará quaisquer direitos de uma parte contratante tenha em virtude de outros tratados. Ou seja, se um autor, uma editora, né, fez lá um contrato com base em outros tratados, já está dizendo aqui que esse tratado não vai derrogar ou impossibilitar aquilo que foi ajustado. Definições, sempre tem assim, o que o tratado definiu em relação àquele conteúdo. Para efeitos do tratado, obras significa as obras literárias e artísticas, no sentido do artigo 2.1, né, da Convenção de Berna sobre a proteção de obras literárias e artísticas em forma de texto, notação e ou ilustrações conexas que tenham sido publicadas ou tornadas disponíveis publicamente por qualquer meio. Ainda, exemplar de formato acessível, o que é? Significa a produção de uma obra de uma maneira de forma alternativa, né, à convencional, né, e que dê aos beneficiários acesso à obra, inclusive para permitir que a pessoa tenha acesso de maneira tão prática e cômoda
como uma pessoa sem deficiência visual. Não esqueçam que aqui nós estamos falando de pessoas cegas ou com deficiência visual. Ou sem outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. O exemplar em formato acessível é utilizado exclusivamente por beneficiário, ou seja, não podem outras pessoas que não têm uma deficiência utilizarem. E deve respeitar a integridade, né, da obra original, obviamente respeito aos direitos do autor, levando em devida consideração as alterações necessárias para tornar a obra acessível no formato alternativo e as necessidades de acessibilidade dos usuários. Ou seja, o exemplar de forma acessível, ele só tem a obrigação de estar acessível às pessoas que tenham a deficiência, né? E deve respeitar o direito do autor lá, da forma com o conteúdo da obra. Entidade autorizada significa uma entidade que é autorizada ou reconhecida pelo governo para prover aos beneficiários sem intuito de lucro, educação, formação pedagógica, leitura adaptada ou acesso à informação. Inclui também instituição governamental ou organização sem fins lucrativos que preste os mesmos serviços aos beneficiários como uma das atividades principais ou obrigações institucionais. Então, são as entidades autorizadas para fazer isso. Estabelecerá suas próprias práticas, né? Para determinar que as pessoas a que serve são beneficiadas, para limitar aos beneficiários, como falou ali da lei, né? Que deve só limitar o acesso a esse tipo de obras adaptadas às pessoas que realmente tenham necessidade. Desencorajar a reprodução, distribuição e colocação à disposição de exemplares não autorizados, né, pelos autores e que não sigam a legislação. Para exercer o devido cuidado no uso dos exemplares das obras e manter os registros deste uso, respeitando a privacidade dos beneficiários em conformidade lá com o artigo 8º. Então, são algumas regras aí em relação às entidades autorizadas. Quem será beneficiário? Quem é considerado beneficiário para ter acesso a este serviço, né, de obras que sejam, então, tenham a possibilidade de serem acessíveis às pessoas com cegas ou deficiente visual. Que pessoa, então, que vai ser acessível? A pessoa cega. Ou a pessoa que tenha uma deficiência visual ou deficiência de percepção ou de leitura, que não possa ser corrigida para se obter uma acuidade visual substancialmente equivalente a uma pessoa que não tenha esse tipo de deficiência ou dificuldade. Então, essa é considerada a pessoa com deficiência. Que esteja impossibilitada de qualquer outra maneira, devido a uma deficiência física, de sustentar ou manipular um livro, ou focar ou mover os olhos na forma que normalmente seria apropriada para leitura, independente de qualquer outras deficiências. Então, aqui, a possibilidade quando a pessoa não consegue baixar a cabeça, por exemplo, para fazer a leitura em razão de outras limitações que ela tenha. Limitações e exceções na legislação nacional sobre exemplares em forma acessível. Aqui diz que as partes contratantes estabelecerão em uma legislação nacional o direito do autor a uma limitação ou exceção aos direitos de reprodução, de distribuição, bem como a colocação à disposição do público, tal como definido no Tratado sobre os direitos do autor, para facilitar a disponibilidade de obras de formas acessíveis. Ou seja, o autor tem direito sobre as suas obras, né? O direito de autor
né, da Organização ali Mundial dos Direitos de Propriedade Intelectual, tem. Mas estes direitos, eles devem ser limitados para que estes exemplares possam, então, ser reproduzidos de forma acessível às pessoas cegas ou com uma deficiência que incapacite essa possibilidade de fazer a leitura. As partes contratantes podem também estabelecer uma exceção ao direito de representação ou execução pública para facilitar o acesso a obras para beneficiários. Uma parte contratante poderá ainda cumprir como disposto no artigo 4º para todos os direitos previstos. Então, a legislação vai trazer uma série aí de regras para facilitar a reprodução dessas obras, certo, gente? A atividade seja realizada sem fins lucrativos, ou seja, de reprodução dessas obras. E ali, então, aqui eu encerro, a gente fez rapidamente, eu sei, essa verificação do Tratado de Marrakech, mas como eu disse para vocês, eu não identifiquei nenhuma questão a respeito do que trata em si o tratado. Então, trago só para vocês os aspectos gerais de que o Tratado de Marrakech tem, então, essa legislação para facilitar o acesso às pessoas cegas, então, para que tenham os livros acessíveis lá em braille, né? Que tenham essas legislações adequadas e que limitem um pouco o direito do autor para possibilitar que essas obras, então, sejam assim traduzidas, digamos assim. E eu passo para vocês, para falar um pouquinho também com vocês a respeito da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Eu, inclusive, pedi para que a gente, quando fosse atualizar essa legislação das aulas, essa foi uma aula que eu fiz questão de atualizar rapidamente, porque é um texto que pode cair na tua prova, em razão de que pode cair ali. Se a Convenção Interamericana, então, para proteger contra a discriminação racial e formas ali correlatas de intolerância, qual o status que essa norma tem? Essa norma, essa convenção, então, ela tem um status também de emenda constitucional. E ela só foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 2021, gente. É claro que ali consta, né, a promulgada no Brasil em 2022. Então, muito cuidado, porque isso aí pode cair, porque essa legislação não caiu, não estava no edital de 2021, porque o Brasil só promulgou aqui no Brasil em 2022. Então, isto é algo que pode cair na tua prova e tu vai marcar, sim, que a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e outras formas correlatas de intolerância foi incorporada ao texto brasileiro através do rito especial que está previsto lá no artigo 5º parágrafo 3º da Constituição Brasileira. E, portanto, esta convenção tem o mesmo status de emenda constitucional. Tu não vai esquecer disso, eu tenho certeza. Continuamos. O preâmbulo vai dizer, tendo o presente que, embora o combate ao racismo e à discriminação racial tenha sido priorizado em um instrumento internacional, que nós temos a Convenção Internacional contra o Racismo, que é anterior à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, os direitos nela consagrados devem ser reafirmados, desenvolvidos, aperfeiçoados e protegidos, a fim de que se consolide nas Américas, né, onde o Brasil está localizado, o conteúdo democrático dos princípios da igualdade jurídica e da não discriminação.
O texto, né, legal, é tão bonito, que pena que nós tenhamos ainda atos de racismo e de discriminação e intolerância também. Definições desta convenção. Para efeitos da convenção, o que é discriminação racial? É qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, o gozo, o exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis aos Estados partes. A discriminação racial pode basear-se na raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica. A gente sabe, as pessoas dizem, eu não quero saber desses angolanos aqui, que não dou trabalho. Não, isso é uma discriminação racial, porque está baseado o quê? Na ascendência, né? Na origem dessas pessoas. Então, qualquer tipo de exclusão dessas pessoas que impeça o exercício pleno das suas liberdades fundamentais, de todo e qualquer serviço, é considerada discriminação, certo? Discriminação racial indireta é aquela que ocorre em qualquer esfera da vida pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, com base nas razões estabelecidas ali no artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha um objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do direito internacional dos direitos humanos. Então, quando eu estabeleço cotas, por exemplo, de pessoas que são consideradas afrodescendentes em universidades, eu não estou estabelecendo nenhum tipo de discriminação. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para possibilitar e para corrigir, né, um racismo estrutural que nós temos na história do nosso país. Eu tento corrigir isso, possibilitando maior acesso a essas pessoas a universidades ou mesmo a concursos públicos, certo? E isso não é discriminação, é uma correção dessa discriminação. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão, restrição baseada de modo concomitante, ou seja, em 2 ou mais critérios, né, dispostos no artigo 1.1 ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais e que venha a restringir o gozo pleno de diversos serviços, né? Racismos em que consiste o racismo? A gente viu que discriminação é impedir o acesso das pessoas a vários serviços, ou mesmo locais, né? Mas o que é racismo, né? Em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal entre as características fenotípicas ou genotípicas de indivíduos ou grupos e seus traços intelectuais, culturais e de personalidade, inclusive o falso conceito de superioridade racial. Para mim é o pior. O racismo ocasiona desigualdades raciais e a noção de que as relações
discriminatórias entre grupos são moral e cientificamente justificadas, que dá uma falsa concepção disso. Toda teoria, doutrina, ideologia e conjunto de ideias racistas descritas neste artigo são cientificamente falsas, moralmente censuráveis, socialmente injustas e contrárias aos princípios fundamentais do direito internacional e, portanto, perturbam gravemente a paz e a segurança internacional, sendo dessa maneira condenada pelos Estados partes. Então, qualquer tipo de doutrina que venha querer, em bases científicas malucas que de vez em quando aparecem e que venham a tentar dizer que um tipo de características pessoais, sei lá, ou mesmo características de alguns grupos ou conjunto ali de indivíduos tem qualquer tipo de inferioridade, dar qualquer tipo de estabelecer qualquer teoria neste sentido, são falsas, né? E são moralmente censuráveis. Não se admite, né? Qualquer vínculo, fulano que tem tal coisa, que é descendente, sei lá, de árabe, costuma fazer tal coisa, enganar as pessoas, que tinha até alguns tipos de brincadeiras nesse sentido. Então, isso é totalmente condenável, né? E isso é racismo. Eu não quero saber desses peruanos sujos, por exemplo, como esses imigrantes peruanos sujos, como alguns às vezes dizem, né? Então, isso é racismo. As medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o gozo ou o exercício em condições de igualdade de um ou mais direitos e liberdades de grupos, se requeiram essa proteção, não constituirão discriminação racial. Expliquei. Quando tu viabiliza que essas pessoas tenham acesso a qualquer tipo de serviço em igualdade de condições, mas tu vai flexibilizar algumas coisas para ter maior acesso a estes grupos que historicamente foram discriminados e tiveram seus direitos violados, não são considerados, não é considerada discriminação racial. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, rejeição, desprezo à dignidade, né? E ali referindo as características, convicções ou opiniões a serem diferentes ou contrárias, né? Então, fiz um resuminho aqui para vocês, né? Discriminação racial é qualquer distinção e exclusão, né? Para que a pessoa tenha acesso a qualquer área da vida pública ou privada. O racismo consiste em quê? Em qualquer teoria, doutrina, ideologia ou conjunto de ideias que enunciam um vínculo causal com as características, né, da pessoa. Ou ali em relação aos seus traços, né, referindo a sua origem, a sua etnia. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotem o desrespeito ou rejeição à dignidade e as características desta pessoa, fazendo essa referência às características dessas pessoas, certo? Quais são, então, os direitos protegidos aqui, né? Todo ser humano é igual perante a lei e tem direito a igual proteção contra racismo, discriminação racial e formas correlatas de intolerância, né? Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção em condições de igualdade, tanto no plano individual como no coletivo.
Deveres do Estado. Então, como eu falei para vocês, o Estado vai se comprometer a dar apoio tanto ao público e ao privado a atividades racialmente discriminatórias, né? Então, para coibir qualquer tipo de manifestações, né? Então, os estados comprometem a prevenir e eliminar, né, com apoio, né, qualquer tipo de atividades que são racistas. Evitar o quê? Impedir publicação, circulação ou difusão por qualquer forma de comunicação de material racista. Olha as apreensões da Polícia Federal de materiais aí veiculados na imprensa e que são racistas. Defenda, promova ou incite o ódio. Tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio. Exemplo, né? O nazismo, por isto, a apreensão e estão sempre, né, fiscalizando e investigando qualquer tipo de coisa. Trabalhei no presídio feminino e tinha uma mulher presa lá em razão de que o filho tinha material e difundia nas redes sociais material fazendo referência e divulgando e promovendo atos racistas em razão do que? Baseado nas teorias de Hitler, né? E aí ela dizia, porque eu não sabia, não sei o que. Mas esse material foi apreendido dentro da casa dela, todo dentro do quarto do guri. Então, até ali não se sabe quanto a pessoa não sabia, né? Impedir o quê? Violência motivada por qualquer critérios. Impedir atividades criminosas em que os bens da vítima sejam alvos intencionais com base em qualquer critérios estabelecidos. Qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios. Então aí tem uma série de disposições que o Estado deve tomar para prevenir a discriminação e o racismo. E ainda, adotar políticas especiais e ações afirmativas, como, por exemplo, nas escolas, né? Promovendo ali que a paz e que todas as pessoas sejam realmente educadas e para o bem, para uma vida, né, fraterna, e reconhecendo o outro, ainda que o outro tenha diferenças ou intelectuais, ou mesmo de uma deficiência física, ou a pessoa seja um imigrante, ou a pessoa seja de uma pessoa afrodescendente, que a pessoa aprenda a amar. Mandela dizia, se nós somos ensinados a odiar, podemos ser ensinados a amar, né? Então, é fundamental que os estados adotem políticas especiais em termos de ações afirmativas para assegurar o gozo dos direitos e liberdades fundamentais. Eu toco no microfone e desligo às vezes. Fundamentais, né, a grupos sujeitos ao racismo e à discriminação racial. Então, o Estado não pode fazer de conta que isso não existe, né? Então, tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou incompatíveis com o propósito ou objeto. Já disse para vocês, as ações que visam assegurar o acesso a qualquer tipo de serviço, política, não é considerada discriminatória. Exemplo, a reserva de vagas, né? Mecanismos de proteção e acompanhamento da convenção. Então, quando nós temos uma convenção, quando nós temos um tratado que vai ali estabelecer, que está ali para proteger o direito às violações desses grupos mais vulneráveis, também deve existir aqueles mecanismos que vão monitorar, que vão fiscalizar a implementação destes compromissos que foram assumidos
aqui no texto da convenção ou do tratado. Então, qualquer pessoa ou grupo de pessoas ou entidade não governamental juridicamente estabelecida em um ou mais Estado membro da Organização dos Estados Americanos pode apresentar à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta convenção. Então, desculpe. Chazinho hoje por causa da garganta. Então, se cai numa prova que qualquer pessoa pode apresentar uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, resposta é sim. E pode apresentar à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a resposta é não. Por quê? Porque quem recebe estas denúncias é a comissão, que vai analisar, vai pedir lá mais explicações, informações, relatórios dos estados, e somente em caso de não atendimento, de realmente a verificação que foi realmente violado esses direitos e que o estado não está cumprindo aquilo que foi pactuado, que vai encaminhar a Corte Interamericana para julgamento. Mas quem recebe a denúncia é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E isso a gente estuda lá na convenção, né? Que vai falar lá no Pacto de São José da Costa Rica, que também é uma legislação da nossa Organização dos Estados Americanos. Porém, ela é da OEA, mas não tem o status de emenda constitucional, porque ela é anterior, a gente já viu isso, né? Ela é anterior à emenda constitucional que trouxe esse parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição. Portanto, o Pacto de São José da Costa Rica cai muito nos concursos de nível, nos concursos policiais. Ela tem o status de norma supralegal. Ela está ali um pouquinho abaixo do texto constitucional. Voltamos. Além disso, qualquer estado parte quando do depósito do seu instrumento lá de ratificação, da carta de ratificação, aceitando, né, os termos da convenção ou adesão, ou em qualquer momento, pode declarar que reconhece a competência para receber e examinar as comunicações de cada estado. Isso que eu falei para vocês, quando o estado adere a uma convenção, ele pode aderir a essa convenção com ressalvas. Ele pode não aceitar que a comissão fiscalize o estado, monitore o cumprimento da convenção. Mas a convenção também diz que a qualquer momento o estado pode aderir a esta e reconhecer o poder, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para receber qualquer tipo de denúncia a respeito da violação, certo? Os estados poderão ainda consultar a comissão sobre questões relacionadas, por quê? Porque a comissão também emite pareceres. Qualquer estado parte poderá, ao depositar seu instrumento de ratificação desta convenção ou de adesão a ela, ou a qualquer momento posterior, declarar que reconhece como obrigatória, de pleno direito e sem acordo especial, a competência da Corte Interamericana. Então, para um estado ser julgado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, também tem que reconhecer a competência da Corte. Certo, gente? Isso aí é em respeito que a soberania dos estados e a não intervenção, que é lá dos princípios da nossa ONU, da nossa Organização das Nações Unidas. Monitora os direitos humanos em todo o mundo, mas respeita ali a não intervenção às políticas e àqueles assuntos internos dos países. E para ter essa intervenção, tem que estar devidamente estabelecido nas convenções. Olha aqui, ó, o comitê, ó,
terá um foro aí para trocar ideias, né, e experiências, né, e os estados partes apresentarão relatórios a respeito de como estão, então, monitorando a questão do racismo e da discriminação racial e daquelas políticas, daquelas obrigações que os estados assumiram a cada 4 anos, certo? Então, a gente viu rapidamente isso aí. Agora eu vou trazer 2 questões para vocês a respeito deste assunto de hoje. Olha, uma questão novíssima de 2024, para ninguém duvidar da atualização desta aula nossa de hoje. Em 2024, a FGV, num concurso aí da Polícia Civil de Santa Catarina, perguntou: a população preta e parda representa cerca de 50% dos moradores dos domicílios brasileiros, segundo dados de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Embora tais pessoas sejam parcela majoritária da população, o racismo estrutural, ou seja, aquele que tem aquela origem histórica e que está dentro da nossa sociedade e que convive conosco diariamente, que está ali escondidinho e às vezes não tão escondidinho, o racismo estrutural ainda se faz presente com sucessivas e constantes violações de direitos humanos, de forma individual ou coletiva. Não por outro motivo, o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, indo ao encontro dos preceitos de promoção do bem e de todos, igualdade e dignidade da pessoa humana constitucionalmente consagrados. Gente, próprio das questões da FGV, né? Aí depois que tu cansou, ela vai perguntar. Em 2004, a Constituição brasileira foi emendada, foi a emenda 04 de 2004. Foi emendada trazendo ao artigo 5º, parágrafo 3º, previsão acerca da forma da internalização dos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Neste contexto, com base na lei e na jurisprudência das cortes superiores, acerca da internalização dos tratados internacionais de direitos humanos, os status no ordenamento jurídico da Convenção Internacional, a Convenção da ONU, e a Convenção Interamericana, que nós citamos, são respectivamente. Então, eles querem saber qual é o status da Convenção Internacional e qual é o status da Convenção Interamericana contra o Racismo. O que nós vimos? Que nós temos 4, né? Então, tu tens que saber quais são esses 4 tratados internacionais. O que a gente viu? Que era o tratado da Convenção contra as Pessoas com Deficiência, que é da ONU, o seu protocolo facultativo. Depois nós vimos que tem o Tratado de Marrakech para facilitar o acesso às obras públicas às pessoas cegas ou com deficiência. E, por último, que foi incorporado ao texto brasileiro em 2022 a Convenção Interamericana contra o Racismo e outras formas de discriminação e intolerância. Se eu tenho só esses 4 que são os que foram incorporados ao texto constitucional na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, eu já sei que a convenção, que é a segunda que está ali, ela tem status de emenda constitucional.
Se ela tem status de emenda constitucional e a segunda, eu já vou excluindo as que não têm. Então, não pode ser a B, não pode ser a C e não pode ser a D. Então, só vai me sobrar a A e a E. Mas eu estou falando de uma convenção internacional de direitos humanos que faz parte do sistema internacional, que faz parte do conjunto de normas da ONU e que o Brasil também é signatário, mas não está entre as quais que tem o status de emenda constitucional. Então não é um ato normativo, não. Ele é o quê? É um supraconstitucional. Ele vai ser um ato normativo, ou seja, ele vai ter uma norma que vai ter o status de norma supralegal. Porque como é que vai ser supraconstitucional? Vai estar acima da Constituição? Não. Supralegal. Está acima do conjunto de leis ordinárias no país, mas está abaixo da Constituição e não supraconstitucional. Por quê? Porque no topo da pirâmide da Constituição, acima, no topo da pirâmide representativa do nosso ordenamento jurídico, eu tenho a Constituição Federal e acima dela não tenho mais nada. Né? Então, eu vou ter a Constituição Federal, eu vou ter os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao texto pelo rito do artigo 5º parágrafo 3º, que tem, então, o status de emenda constitucional, e eu vou ter os demais que vêm abaixo, que são os outros tratados internacionais que o Brasil é signatário, que vão ter o status de norma supralegal. Supra, acima da legislação ordinária, mas abaixo da Constituição. Portanto, é a nossa alternativa número A letra E aqui. E aqui eu trago essa explicaçãozinha para vocês e com o desenho aqui para vocês não se confundirem, certo? Supralegal, acima da legislação, abaixo, mas grudadinho aqui, pertinho da Constituição. Constituição e tratados de direitos humanos com status de emenda constitucional, lá no topo com a Constituição. Resuminho aqui das duas formas de incorporação de um tratado internacional de direitos humanos. Então, essa questão diz que o tratado internacional de direitos humanos foi incorporado, que o Brasil é signatário do tratado, ele de direitos humanos, ele só pode ter uma forma ou a segunda forma. Então tem que saber quais são os 4 que são incorporados lá da primeira forma. Aí o resto é da segunda forma. Aí ele vai ter o resto, então. Os 4 tratados têm status de emenda constitucional e os demais tratados de direitos humanos de que o Brasil é signatário, norma supralegal. Então não precisa saber todos os outros tratados, só decora os 4 que estão aqui na primeira forma, certo? Para a gente finalizar nossa aula de hoje, acerca da Colliam de 2022, acerca da Convenção Interamericana, aqui, discriminação, tá? Discriminação racial é qualquer... Me perdoem a letrinha miúda, mas aí depois vocês podem aí aumentar aí quando estiverem assistindo, mas é para caber tudo numa lâmina só, porque senão se passar para outro fica ruim de analisar a questão. Segundo a Convenção Interamericana que nós vimos agora, consiste: discriminação racial é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja de anular ou de restringir o reconhecimento, gozo, exercício de condições. 2. Racismo é um ato ou conjunto de atos ou manifestações
que denotem desrespeito, rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções, opiniões de pessoas. O que a gente viu que era o conjunto de atos? Era o quê? A intolerância, né? 3. Intolerância consiste em qualquer teoria, doutrina errado. Racismo, que é qualquer doutrina, lembram? Teoria, biriri, bororó. Então ali tá invertido, então, portanto, as duas estão erradas, né? Então, discriminação racial é qualquer distinção, tá certo? Conforme a convenção. 2 e 3 estão invertidos ali os conceitos. 4. A Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância equivale a uma emenda constitucional. Exatamente o que nós vimos hoje aqui. Então, também o status da norma constitucional. Então, eles perguntaram o que eu entendo que possa cair sobre a convenção. É exatamente o que tem nesta questão. Os conceitos e o status da norma perante o nosso ordenamento jurídico. Portanto, as nossas assertivas corretas é a 1 e a 4, que estão lá na letra A. Certo, gente? Então, aqui trouxe o gabarito, trouxe de novo aqui os conceitos barbadinha da nossa aula hoje sobre os tratados internacionais, então, que foram incorporados ao ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, que tu não vai errar isso nessa prova, de tanto que eu repeti isso, que 1h30 de aula, até mais, me passei aqui, vamos encerrar, porque senão meus chefes vão me puxar a orelha, certo? Fiquem com Deus, muito amor no coração, respeito, dignidade, não fazem mal pra ninguém, certo? Continue estudando para tu conseguir a tua independência, para tu atingir teus objetivos. Não desista jamais. Quiser trocar uma ideia comigo, Prof. Mônica Pires, estou lá no Instagram sobre dicas de estudo, coisa e tal, como estudar, conversar. Estou sempre à disposição de vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.